Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O circuito de live nessa semana tem a participação da comissária Cacilene Anjos. Em breve ela será apresentada. Ela vai apresentar o tema Comissária de Bordo e Aviação Comercial Nacional e Internacional em tempos de pandemia. E amanhã, no dia 27, nós teremos às 19 horas o assessor técnico Frederico Viegas de Freitas Silva e o monitor ambiental Olavo Pedroso da Silva Filho falarão sobre identidades rurais, meio ambiente e turismo em comunidades quilombolas. Maiores detalhes vocês veem no nosso site e também nas mídias sociais. O nosso evento, né, como vocês já conhecem, é uma realização do curso de turismo, com a parceria da Valetur, e está institucionalizado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, sob o parecer número 306/2020, ok? Então, para darmos início, nós gostaríamos de convidar os mediadores que farão parte da live desta noite. Nós temos o professor André Mesquita. Olá, boa noite, pessoal. Conosco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A nossa live da semana passada foi excelente, né? E essa também vai ser excelente, uma profissional muito experiente, com um tema diferente, com uma área diferente. Vai ser bastante interessante. Professor André ministra a disciplina de estágio 1, né? Eu também farei a mediação com a disciplina de estágio supervisionado 2. Temos também a participação da professora Renata Franco. Fala um oi, professora. Boa noite, pessoal. É um prazer também estar aqui participando do circuito, né? E vamos aproveitar. A professora Renata trabalha conosco a disciplina de Agências de Viagem e Turismo 2. Tá? Inclusive, uma disciplina, sem dúvida, ligada diretamente à nossa temática de hoje. Né, professora? Sim, extremamente importante, né? O setor de transporte aéreo é extremamente necessário para o agenciamento, então a disciplina será totalmente contemplada hoje. Tá, então como vocês já estão familiarizados, né, vocês podem interagir conosco pelo chat, tá? Aí nós, professores, vamos monitorar o chat e aí conforme for o andamento das perguntas, a gente vai fazendo para a nossa convidada, ok? Se vocês quiserem que a gente publique a pergunta diretamente aqui na live, é só vocês digitarem ela de maneira correta, né, no sentido assim, tanto da escrita quanto da forma de digitar, que a gente consegue também estar publicando, ok? Bom, vamos então convidar a nossa palestrante, né, que já está aqui nos aguardando, tá? Então, a comissária Cacilene, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado. Cacilene Rosa dos Anjos, ela é filha de Nova Chavantina, não é? Nova Chavantinense, comissária de voo desde 2001, portanto, 19 anos já na aviação, e é formada em administração de empresas pela Embi Morumbi, tá? Bom, eu quero já dar uma breve introdução no que a Cacilene vai trazer para nós nessa noite, tá? Estamos, né, Cacilene, passando por uma grande turbulência daquelas que sacodem tudo, né? Nunca imaginávamos passar por um período tão longo sem operação, sem teto, e assim o deslocamento, que é a essência da maior atividade econômica do mundo, está proibido ou restrito na maior parte do mundo. Em 2019, gente, o mercado de viagens, incluindo, claro, a aviação, foi responsável por 8% da economia no Brasil. Dados do Ministério do Turismo, tá? E cerca de 7 milhões de trabalhadores foram empregados.
Este ano de 2020, o tombo, sem dúvida, está sendo muito grande e ainda ninguém sabe, né, qual é o cálculo dessas demissões e também do déficit econômico. Cacilene, diferente de uma aeronave que antes de decolar o comandante traça detalhes do seu plano de voo, nosso país voa desgovernado e busca, sem ajuda de instrumentos, um local seguro para o pouso. Porém, como num acidente aéreo, raro, diga-se de passagem, em que centenas de vítimas se vão, o coronavírus nos impõe essa triste realidade de cerca de 120 mil vidas ceifadas até o final deste mês. Nossa esperança é que tenhamos em breve um céu de brigadeiro, para que nosso turismo possa voar tranquilo. Com a descoberta de uma vacina segura, que nos trará a certeza de que tudo vai passar. E vai passar, certo? Com Cacilene, certeza vai passar. Oi. Cacilene, por favor, suas considerações iniciais. Seja bem-vinda mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Espero vir a contribuir de alguma forma com o curso. E realmente nós estamos num período de turbulência muito severa, né? Gostaria de falar de início, que o Alex já me apresentou, mas meu nome é Cacilene Rosa dos Anjos, sou filha de Nova Chavantina. Não sei se alguém aí me conhece ou conhece a minha família, seu José Borges e a Dona Teresa, são filhos aí de Chavantina, e eu saí daí de Chavantina em 2001, 2000, e no ano de 2001 entrei na aviação. Eu saí daí de Chavantina com o intuito de estudar e trabalhar em Goiânia, né? Assim como várias pessoas fazem aí, né? Eu sei que são obrigados a fazer isso, porque às vezes falta oportunidade aí em Chavantina. No meu caso, naquela época, foi isso, né? Eu fui para Goiânia, aí lá eu comecei a trabalhar numa clínica. Nessa clínica, a chefe do meu setor, uma pessoa muito querida, ela me indicou, a gente conversou a respeito de eu começar o curso de aviação de uma forma muito inusitada. Nós estávamos na hora de um lanche, conversando, e eu falando que gostava de acampar, gostava de fogueira, e essas coisas, no Rio, gostava desse tipo de coisa. E ela comentou comigo, falou, nossa, as alunas do meu esposo fazem esse tipo de coisa, as alunas têm que aprender a fazer fogueira, elas têm que fazer acampamento. Então, aí eu me interessei, falei, mas de que seu esposo dá aula, né? Aí ela falou que o esposo dela era dono de uma escola de aviação que dava aulas para comissários. Aí eu me interessei pelo assunto e ela, muito gentilmente, falou, olha, você tem o perfil, né? E eu realmente não sabia absolutamente nada a respeito dessa profissão, não sabia nada, e foi ela que me instruiu. Eu fui até a escola, fui acolhida com muito carinho, graças a Deus. Lá eles me explicaram, né, o proprietário me explicou, o professor me explicou tudo sobre a profissão. Eu me interessei bastante, e fiz o curso com a ajuda dela, me consegui um belo de um desconto, e fiz o curso, né? Na época, eu fiz o curso pensando que iria demorar muito para ser contratada, porque, né, imaginava que não seria tão rápido. No meu caso, eu fiz o curso numa época muito propícia, que o país estava explodindo, né, economicamente, na aviação. E a empresa pela qual fui contratada estava contratando muito justamente quando eu terminei o curso, né? Então, eu fiz o curso, fiz a prova que nós vamos falar mais à frente, para ingressar nessa profissão, fiz a prova, consegui êxito, passei, né?
A partir daí, eu estava gabaritada para poder voar em qualquer companhia aérea. E aí eu fui contratada. Desde então, já vão fazer agora, em fevereiro, vão fazer 20 anos que eu estou nessa vida maluca e apaixonante que é a aviação. Né? O curso de aviação, para quem se interessar, para quem possa interessar, nas principais capitais existem esse curso. Não é o custo-benefício desse curso é uma coisa muito bastante compensatória, né? Porque o investimento inicial realmente é pouco em vista do salário que te aguarda se você seguir carreira, né? E realmente para mim foi bastante interessante. O curso, ele tem uma duração, depende de escola para escola. Esse curso, ele tem a duração de 3 a 5 meses. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Brasileira, está estudando a possibilidade agora, acredito que vai ser aprovado, a não obrigatoriedade de se fazer esse curso. Então, de você ingressar na profissão sem fazer o curso, porém, a prova da ANAC, que é o que te dá o certificado, é obrigatório, né? Essa prova da ANAC são feitas, varia, a ANAC lança os editais, mas 3 vezes ou mais por ano, que é feito por ano essa prova. E a prova, você, na escola, né, se você fizer um curso de aviação, ela vai te ajudar a estar mais familiarizado com o tema das provas, que cai na prova. É uma prova, não é assim uma coisa de outro mundo, né? Não é uma prova do ITA, mas é uma prova que exige dedicação. Você tem que se dedicar para aprender, para estar familiarizado com os temas, né, que vai cair nessa prova. Matérias como que a gente é obrigada a saber, né? Emergências, conhecimento geral de aeronave, né? Como a funcionabilidade, né? De por alto da aviação em geral. Provas matéria de primeiros socorros, você tem que saber, matéria de sobrevivência na selva, de regulamentação que rege a nossa profissão, tudo isso é passado e ensinado no curso, né? Que a ANAC agora está vendo a possibilidade de não ser mais obrigatório fazer o curso, mas a prova em si é obrigatória, né? Né, no curso, você aprende muita coisa que vai te ser útil. Porém, vai ser na empresa que você for trabalhar que realmente vão te dar o curso necessário, a empresa te dá, né, te treina conforme o avião que você for voar, conforme a necessidade da empresa, né? E aí na empresa que vai se complementar tudo que você fez nesse curso, ou estudou por conta, que vai ser o caso de agora, né? A regulamentação da nossa profissão é algo bem complexo, é bem extensa a regulamentação, né? O que rege, que fala quantas horas a gente pode voar, quantas folgas são obrigatórias, quantos sobreavisos, o que é sobreaviso, quantas reservas, o que é uma reserva, que a gente, se for o caso, se for de interesse, a gente pode entrar por esse lado, né, que eu posso dar uma pequena explanação sobre como funciona a rotina da aviação civil, né, mas é algo que a gente tem, cada comissário, cada comandante a gente tem um livrinho da regulamentação, que é muita coisa. Você vai analisando, você vai procurando ali, pesquisando conforme a necessidade se apresenta, né? A aviação no Brasil, antes da pandemia,
estava realmente crescendo, estava crescendo a 25%, mais ou menos 25% ao ano. Então, uma coisa que era um mercado muito promissor. E que, infelizmente, como na aviação, é assim, a gente já aprendeu. Eu passei pelo 11 de setembro, eu sei como foi uma crise. Naquela época foi uma crise muito severa para nós, que nós passamos, sobrevivemos, e estamos aí, né? Tivemos um período de sucesso também, né? Depois do 11 de setembro. E é o que eu acredito que vai acontecer agora. A gente vai ter também outro período de bonança. Eu acredito nisso, que vai passar, que tudo isso vai passar, e que a gente vai, sim, é, viver momentos muito bons ainda na aviação, né? É o que eu acredito, é o que eu prefiro acreditar, é o que sempre aconteceu com outras crises, e essa, eu considero uma crise mais severa do que todas que a gente já viveu, mas eu acredito que sim, vai passar, que a gente vai voltar a ter esse mercado pujante que a gente tinha, e que agora está sendo só uma área mesmo de turbulência, né? De turbulência severa. A gente, nas aulas de meteorologia, a gente aprende um apanhado, né, sobre meteorologia, e a gente sabe que pode enfrentar, né? Turbulências leve, moderada e severa. Eu acho que a gente já passou por turbulências moderadas e agora a gente está enfrentando uma turbulência severa, porque as empresas, por exemplo, a empresa que eu trabalho está tendo uma redução de força de trabalho de 40%. Então, 40% a menos numa empresa, uma empresa diminuir, enxugar 40% é uma coisa muito preocupante, né? É muito sério. Então, já foram vários colegas que, infelizmente, perderam emprego, mas eu acredito que logo serão realocados, né? Se não na empresa que eu trabalho ou em outra, que o mercado brasileiro, acredito que vocês possam explicar isso mais detalhadamente do que eu. Vocês conhecem mais a fundo o mercado do turismo, talvez, né? Com números, talvez até do que eu, mas o mercado da aviação civil, tem muita área para crescer, tem muito mercado para crescer, porque, principalmente na aviação regional, né, que, por exemplo, de voos de Barra do Garças para Goiânia, foi agora que começou, que uma empresa começou a fazer, né? Mas não tinha. E esse mercado é um mercado que é muito carente, precisa muito desse tipo de voos, com aeronaves pequenas, com que transporte, que que possa, né, que o avião tenha capacidade para pousar em pequenas pistas, né, como de cidades menores. E é muito carente no nosso país, a gente sabe disso, né? E acredito que vocês saibam me explicar falar até com mais propriedade que eu, dessa carência que é do transporte aéreo na regional, né? Uhum. Cacilene, aí, retornando um pouco na questão do profissional, queria que você dissesse para nós o perfil, né? O perfil que, desde quando você ingressou na aviação, o perfil dos novos, né? Claro. Contratados, né? Que aos poucos vão, apesar da pandemia, mas, claro, eles vão estar sendo recontratados ou realocados, né? Como que é esse perfil, quais as exigências, a questão do idioma, né? Enfim, como que você vai ascendendo na carreira? Você já começa voando para Paris? Acredito que não, né? Então, como que Não, funciona não todo mesmo. esse processo? Claro. Esse processo que eu vivenciei bem, né? Você faz o curso. É aconselhável, antes de fazer o curso, por uma questão de estratégia e do que você vai gastar ou não, você fazer o CMA, é o que nós chamamos, que é a certificação o exame físico, não, você tem que fazer
vários exames para saber se você está apto. Eletrocardiograma, hemograma, é um certificado de capacidade física, né? Você não, esteira, para saber se você tem algum problema que te impeça de exercer a profissão, né? Por exemplo, pessoa cardíaca não vai poder exercer, porque é uma pessoa que pode ter algum problema ali, né? Se tiver algum problema crônico de saúde, talvez seja restritivo, né? Mas esse certificado, você vai, tem clínicas, né, que quem se interessar, são várias clínicas, em Brasília tem, em Goiânia acredito que tem, aqui em São Paulo tem várias, essa clínica tem um médico homologado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Você vai fazer é uma bateria de exames que é feito com você. O médico certifica falando que você está ok, que você das suas capacidades físicas e mentais estão ok. Tem o teste o psicotécnico também, que é importante, né? Você passar nesse teste no psicotécnico também, que está incluso nesse certificado. A partir daí, você está ok? A sua saúde está ok? Aí sim, esse certificado custa em torno de R$ 500. Você vai na clínica, te faz essa bateria de exames, gira em torno de R$ 500. Vai depender também de onde você for fazer, né? Qual cidade, às vezes pode variar um pouco o preço. A partir daí, você está ok fisicamente, psicologicamente, você vai fazer o curso de comissário, né? Que eu citei antes. Nesse curso, vão te passar algumas coisas. Já foi exigido, né, há muito tempo atrás, exigia-se peso e altura, né. Peso é uma coisa que bom, né, que já caiu, não é uma coisa que, tirando algum problema de saúde, se é obesidade mórbida, alguma coisa assim, realmente não dá. Mas, estando ok de saúde, como eu falei, tudo bem, os pré-requisitos físicos costuma girar, as empresas costumam contratar pessoas de 1,56 m acima. Por que isso? Vai depender também, só que pode ser um fator determinante ou não, mas dependendo da empresa que você for voar. A empresa que for voar tem aviões pequenos, o pré-requisito costuma ser se a pessoa alcança ou não o compartimento de bagagem, que a gente chama de BIM, né? Os compartimentos de bagagem. Se a pessoa conseguir se alcançar ali aquele compartimento para abrir e fechar aquilo ali, costuma ser essa altura exigida, né? Que você consiga abrir e fechar. Uma coisa que é bastante valorizada também no curso é a apresentação pessoal, que é bem diferente de padrão de beleza, né? Não é beleza, é apresentação pessoal, né? Para você ter uma oportunidade maior de entrar numa empresa aérea, você tem que ter cuidado com a sua apresentação pessoal. Ou seja, se você tiver com o cabelo preso, um cabelo bem preso, não ter tanta informação, uma maquiagem mais sóbria, nada de decotes, esse tipo de coisas, para você estar apto, né, para a empresa te contratar. A apresentação pessoal é uma coisa que pega bastante, né? Como eu já disse, não é a beleza, é como você vai estar, né, apresentável, né? É uma coisa, não sei se estou esquecendo algum pré-requisito, sobre o idioma. O idioma, quando eu entrei, o inglês não era obrigatório. Hoje é. Tanto que eu entrei com espanhol e continuo com o espanhol até hoje, né? Porque quando eu entrei não tinha essa obrigatoriedade. Hoje tem obrigatoriedade, sim, do nível, se não me engano, intermediário. Vai depender de cada empresa também, mas as empresas só estão contratando com inglês, né? Tem que ter inglês. Se você tiver algum outro idioma além do inglês, melhor ainda, né? Eu tenho uma luta danada com o inglês até hoje, estudo e sofro ainda. No espanhol vai bem, de boa, mas no inglês eu ainda dou umas enrascadas, me comunico,
É aquela coisa, né? Eu não passo fome, mas também não como o que eu quero. É mais ou menos por aí. Mas é necessário. O inglês, sim, é necessário. Te ajuda bastante, né? E até para exercer em situações de emergência, por exemplo, a gente tem as fraseologias que a gente são obrigatórias, a ANAC exige que você saiba isso aí, né? Mas são frases prontas que não é uma coisa do outro mundo, né? Mas o inglês, sim, é necessário. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, do processo de contratação, pelo menos da empresa que eu trabalho, estava se exigindo, antes de fazer a prova de inglês, o candidato tem que fazer uma prova de português, né? Porque, infelizmente, né, o português tá sendo, às vezes, meio que abandonado, né? Está sendo meio massacrado, né? Então, a empresa está olhando bastante isso, porque você vai lidar com o público, né? E vai lidar ali, frente a frente, com o público, e é importante que a sua comunicação seja clara, que seja boa, que seja eficiente, né? Aliás, a comunicação é um dos pilares da aviação. É, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, eu considero como o fator mais importante para um voo seguro é a boa comunicação, né? Dos pilotos com a tripulação, né, com essa tripulação, dos comissários para com os pilotos, isso é uma coisa bastante importante. A nossa comunicação com os passageiros é uma coisa bastante importante. Então, o candidato tem que prestar bastante atenção nessa forma aí, de se comunicar de maneira clara, né? E eu respondi a sua pergunta, Alex. Oi, Renato, você. Respondeu. Cacilene, alguns alunos estão perguntando aqui como é feito, quantas viagens podem ser feitas, né? Se há uma escalação. Você falou no início um pouquinho sobre isso, mas não detalhou. Com relação à escalação do trabalho, né? Quantas horas de voo você pode fazer semanalmente, diariamente, né? Então, eu fiz um apanhado geral no início, justamente para as perguntas que forem surgindo, se houverem um interesse em determinado assunto, a gente ir conversando. Como eu falei, a nossa regulamentação é uma coisa bastante extensa, né? É uma coisa bem grande. Mas o que determina? Nós podemos voar, atualmente, nós podemos voar 90 horas por mês. Essas 90 horas por mês, elas são divididas, por escala, né? Nós trabalhamos pelo sistema de escala. Então, essas 90 horas por mês, obrigatoriamente, eu tenho que ter 10 folgas, e dentro desse pacote de 90 horas, por exemplo, eu posso fazer um voo hoje, um voo internacional, eu posso fazer um voo, se eu fizer 2 voos para a Europa e um voo para a América do Sul, eu já vou chegar já quase nesse limite aí de 90 horas. Se eu voar nacional, eu posso voar muito mais para completar essas 90 horas. Por exemplo, se eu for daqui para São Paulo, por exemplo, de São Paulo para o Rio, por exemplo, dá 30 minutos de voo, às vezes nem isso. Então, ou seja, eu posso voar dentro do Brasil, eu tenho que voar 90 horas, né? Se eu vou internacional, dá uma margem de mais ou menos uns 4 voos por mês, né? E se eu vou aqui dentro do Brasil, dá bem mais voos, né? Porque as distâncias são menores, né? Consequentemente, você vai fazer um voo mais rápido, e aí vai demorar mais para você chegar nessas 90 horas, né? Então, a sensação é que voa muito mais, mas não é, são as mesmas 90 horas, né? Se a nossa regulamentação, nós podemos voar, se for aqui dentro do Brasil, é subdividido.
depende do número de tripulantes que está dentro daquele avião, né? Por exemplo, um avião grande, de 400 lugares, exige uma tripulação maior, né? E também vai depender, né, do tanto de horas. Cacilene, seu microfone, seu microfone tá mudo, vê aí. Nossa, ficou mudo e eu não tinha mexido, agora foi. Isso, aí, acredito que o Onde que final, parou? então, você comentou das horas, das 90 Uhum. horas, e depois Uhum. estava falando do número de tripulantes, que Ah, depende do sim. número de tripulantes para você poder determinar quantas horas, né, ou melhor, quanto pouso, decolagem, acho que é isso, né? Uhum. É, muito Porque bom. isso vai estar tudo descrito dentro da regulamentação. E aí cada empresa vai trabalhar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, tem empresas que têm muitos aviões grandes, precisam de tripulações maiores dentro desses aviões. Tem empresas que voam com aviões menores. Então, a cada 50 passageiros, se não me engano, é necessário um tripulante, né? Tem aviões que têm menos de 50 passageiros, aviões pequenos, então exige-se um tripulante, né? Tem aviões com 400 passageiros, aí tem um número mínimo de tripulantes também ali. Então, varia, o número de tripulantes varia de acordo com o tamanho do avião, né, e de acordo com a necessidade da empresa. Mas é isso, resumindo, a gente pode voar 90 horas por mês. E essas 90 horas são distribuídas numa escala. Cacilene, algumas pessoas se interessaram, né, pelo assunto e pela profissão, e Né? aí perguntaram sobre questões do dia a dia da profissão, sobre quais os benefícios que uma pessoa que trabalha nessa área tem, questão de se tem alguma vantagem, como que é, se a empresa, o que ela costuma oferecer aos funcionários. Uhum. Então, isso também varia de empresa para empresa, né? Nós temos, eu no caso, meu esposo e meu filho, a gente tem um desconto bem considerável para viajar. Com o meu crachá, eu como tripulante, eu não pago absolutamente nada, por exemplo, é um dos benefícios. Eu quero ir para minha casa. Para ir para minha casa, eu saio daqui de São Paulo, pego um voo para Goiânia. Eu não pago nada. Com o meu crachá, não pago nada. Meu marido e meu filho têm um desconto legal, de até 90%, até 90% do valor da passagem. Só que é aquele presente de grego, né? Tem Nós só a aeronave, né? embarcamos se tiver lugar na aeronave. Se o voo lotou, a gente fica, entendeu? Essa é a parte chata. E isso, infelizmente, costuma acontecer. Então, é maravilhoso que a gente tenha a possibilidade de viajar, né? Só que a gente fica nessa dependência. Tendo lugar, a gente embarca, não tem, a gente espera. Na empresa que eu trabalho, tem os benefícios de uma empresa grande. Tem plano de saúde, graças a Deus, só paga por participação.
Tem um plano de previdência privada, que a empresa oferece também. São vários benefícios que aí a empresa, você vai ver se a empresa te oferece mais. Mas, no geral, na aviação, de passagens, costuma ser padronizado isso aí. A gente tem esse desconto aí, né? Como eu te falei, marido e filho. Para os meus pais e a minha irmã, eu tenho também um desconto, mas não é um desconto assim, que às vezes nem compensa tanto, né? E tem esse desconforto, né? Aí, se eu quero viajar com assento marcado, né? Se eu não quero passar por essa insegurança de, às vezes, não embarcar, aí eu tenho que fazer uma reserva pagando, né? A empresa, às vezes, também me dá um desconto nesse assento com reserva, mas é um desconto que já é menos. Para eu viajar com reserva, já é um desconto menor. E isso costuma ser bem parecido em todas as empresas aéreas, né? Um presente de gripe. Outras perguntas que foram feitas a respeito desse período que nós estamos vivendo na pandemia, né? Questionou-se o que mudou durante a pandemia em relação à atuação dos comissários, né? E mesmo se após um voo eles passam por um período de isolamento, de quarentena, alguma coisa assim. Não, agora, por exemplo, eu estou disponível para a empresa. Eu não estou voando porque não tem voo internacional, tá? Não saiu nenhum voo. Os pouquíssimos voos que estão tendo são distribuídos pelo número de funcionários. Não calhou cair nenhum internacional para mim esse mês, né? Nossa, até me perdi na sua... o que mudou? A obrigatoriedade de máscara, a obrigatoriedade da disponibilização do álcool gel, tem que ter o álcool gel disponível para os passageiros, nos toaletes, nas galleys, né, que a gente fala, que são as cozinhas do avião. Agora, por exemplo, a gente diminuiu demais a malha, diminuiu demais os voos, né? Então a gente está voando muito menos. O que mudou realmente foi isso, porque antes da pandemia, eu voava realmente às 90 horas por mês, era ali cravado. Hoje, o que mudou assim demais é isso aí. E o que pesa realmente para nós, porque a nossa remuneração, a gente ganha por quilômetro voado também. Tem um salário fixo, salário X fixo, e o que realmente faz a diferença no final do mês é o tanto que eu voei. Se eu voo pouco, eu vou receber o meu salário, o básico só. Se eu vou às 90 horas, aí eu recebo... varia um pouco, porque, por exemplo, a hora noturna paga mais do que a hora diurna. Se essas 90 horas eu fizer suponhamos, 70 horas seja noturno, é o caso do internacional, a maioria das horas forem noturno, meu salário vem bem melhor. Se a maioria das minhas horas forem diurno, também dá uma diferença, né? Agora que a gente está voando, a gente está praticamente com o salário básico, né? Então, isso aí está dando uma baita diferença. E a gente está sentindo bastante, o grupo está sentindo bastante. Né? E essa insegurança, né, que está no mercado em geral da aviação. E quanto à quarentena, a gente não, você faz o voo. Eu peguei o coronavírus, mas já passou minha quarentena, já passou os 14 dias, eu comuniquei à empresa, falei que eu estava, calhou, justamente esse período da quarentena, eu estava todo ele de folga, então não alterou em nada para mim, né? Mas só mesmo não fui voar, porque não tinha voo para mim, e eu estava de folga, né? Quando a gente chega de voo, não tem nenhum tipo de quarentena, não. Vai só se apresentar mesmo alguns sintomas, só se você realmente estiver infectado, que não vai voar. Mas se tiver ok de saúde, você vai voar. Não tem quarentena, não.
A gente tomando vários cuidados, né? Tá complicado porque o brasileiro, no geral, o latino-americano, né, não tem o hábito, nunca teve o hábito de usar máscara, diferente do asiático. O asiático já está acostumado. Agora, para nós, para o brasileiro, é uma coisa mais, está sendo mais difícil. É obrigatório todos estarem de máscara dentro do avião. Todos, tripulante e passageiro. E não pode tirar a máscara, né? Tirar, colocar no queixo, não pode. Só durante o serviço de bordo, que é o que tá, praticamente não está tendo também. Devido à pandemia, foi reduzido drasticamente. A gente entrega um kitzinho do passageiro e só, porque a empresa também quis diminuir a interação nossa com o passageiro. Então, antes nós tínhamos o serviço de bordo, principalmente no internacional, melhor, né, oferecia mais coisas para o passageiro, agora a interação está sendo reduzida ao máximo, para a gente não ter contato mesmo com o passageiro. Né? Em Cacilene, aproveitando que você está falando sobre isso, você comentou que existe uma renovação relativamente rápida do ar, né? Comprimido dentro da cabine, né? Gostaria que você falasse sobre isso para os nossos alunos, quem está nos prestigiando no YouTube, porque é o seguinte, o que a gente tem ouvido é que é natural que as pessoas tenham medo de viajar, né, com transporte coletivo, seja um ônibus, né, uma aeronave. Então, a tendência é que o turismo seja retomado justamente em viagens curtas de carro próprio, né, justamente por esse receio. Eu queria que você falasse sobre isso, né, a gente sabe que ainda os voos internacionais estão praticamente ainda sem, né, porque as fronteiras estão fechadas, né, praticamente, principalmente para o Brasil, que é o país hoje, depois dos Estados Unidos, que tem mais número de infectados, né, e mortes, enfim. Então, como está sendo essa situação, como que é essa situação, em especial, dentro de uma aeronave, por exemplo? Dentro da aeronave, no curso de comissário, você aprende também sobre a pressurização. A aeronave é pressurizada artificialmente. Suga o ar de fora, esse ar passa pelos dutos e chega dentro do avião. A renovação de ar do avião é feita a cada 3 minutos. O ar do avião é todo trocado, diferente do nosso carro, do ônibus, talvez, né? Do ônibus eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento. Mas do avião é feito a cada 3 minutos, todo o ar da cabine é renovado, né? Então, não fica aquele ar viciado ali, né? A cabine, ela, como eu falei, né, pressurizado, porque a gente voa a 35 mil pés, altitude de cruzeiro, e o ser humano, nós podemos respirar naturalmente até 8 mil pés, ali é o máximo que você consegue, né, respirar sem ajuda de equipamento e tal. Então, o avião, ele é pressurizado, né, artificialmente, como se a gente estivesse numa altitude de 8 mil pés, só que na realidade você está muito mais do que isso, né? Então, esse ar puxado lá de cima, né, que já vem para dentro do avião, digamos, o ar que está lá em cima é um ar bem mais puro do que o que a gente está respirando aqui embaixo, né? Mas, mesmo assim, com todo mundo respirando ali, não seria uma coisa muito saudável se não houvesse essa renovação de ar. Mas essa renovação de ar acontece, é sério, é fiscalizado, a ANAC verifica esses equipamentos que fazem essa purificação do ar. Então, não é uma coisa assim, diz que fez e não fez. Não, é feita assim. É feita assim, a renovação de ar é feita, os compartimentos de água, a fiscalização é em cima, então, é muito rigoroso todo o processo da aviação, esse processo de higienização é todo muito rigoroso, tem regras, tem fiscalização, tem tabelas que são anotadas ali, são fiscalizadas com frequência. Então, essa área da higiene dentro do avião, da salubridade dentro do avião,
ela é rigorosa, tem um cuidado muito grande, né, das autoridades que fiscalizam de perto e das empresas que fazem questão de ter mesmo um ambiente saudável, né, ali para passageiro e para os funcionários também, né? Sim, sim. Eu acredito que antigamente, né, essa pergunta aqui, ó, ela vem nesse sentido, quer ver? Se a diferença Ah, já sei entre qual é a pergunta. a Daniela estava perguntando a diferença de comissário de bordo e aeromoça. Eu acho que Aham, não é? Diga aí pra claro, gente. é uma dúvida totalmente normal. Não existe, é a mesma coisa. O termo aeromoça caiu em desuso, ficou uma palavra que é menos usada, digamos assim, né? A minha profissão, eu sou comissária de voo, comissária de bordo, né? Eu trabalho a bordo de um avião. Mas a aeromoça só não se usa tanto mais e trocou, assim como tem o comissário, né? Que é a mesma coisa, poderia chamar de aeromoço, aeromoço e aeromoça, né? É menos usado. Se usa mais comissária e comissário, né? Uhum. Que também quando eu entrei, eu também não sabia, eu achava que só tinha aeromoça. Não, né? Tem os meninos também que voam, né? Os comissários também. E tem muitos colegas aí homens que estão na aviação e representam muito bem. Antes era uma profissão mais feminina, né? Mais feminina, né? É, era mais a mulherada que E, gostava, que e- se interessava, mas hoje não. aham. E falando nisso, o comissário ou a aeromoça, né? É uma Aham, profissão que, para a grande maioria, ela tem um glamour, né? Tanto pela forma de se vestir, pela forma de se portar, pela forma de estar sempre viajando. Então, no uhum. imaginário popular tem toda essa questão, né? E normalmente, como você disse, tem a questão da aparência, da boa aparência, não necessariamente não é uma pessoa bonita, digamos assim, é a pessoa que está aparente, né? Bem A beleza aparentável, né? varia tanto, né? Exatamente, né? Aí, diante disso, a Fábio Nunes, uma aluna nossa, está fazendo essa pergunta aqui, ó. Se você Hum, já passou por algum assédio ou algum constrangimento ou preconceito, né? Diante aí uhum, em algum voo, com algum passageiro, e como que se lida com isso? uhum. É, graças a Deus, não, nunca passei por nada, mas já, ó, a gente sabe de vários casos. Mas qualquer agressão, por exemplo, se alguém colocar a mão, por exemplo, na gente, nunca passei por isso, né? Não sei, eu tenho uma aparência um pouco séria também, né? De uniforme, fico mais séria ainda. Não, e também não tem, né? Eu nunca passei por isso, e é sério, se alguém fizer alguma brincadeira, que seja de mau gosto, que seja, ou impostar, a gente leva isso para o conhecimento do comandante, a gente fala para o comandante, ele é o responsável pela tripulação, ele responde juridicamente por toda a tripulação. Do momento que saímos, que entramos dentro do avião, até o momento que a gente desembarca, terminando o voo. O comandante é responsável por nós, né? Juridicamente, ele é responsável por todos dentro do avião, né? Então, se acontecer um caso desse, você passa para o comandante aciona, aí no caso, a Polícia Federal, que é que está dentro do aeroporto, que atua ali dentro do aeroporto, e quando pousar, essa pessoa vai ser desembarcada pela polícia e lá ele vai se entender com a polícia. Aí depende quem foi agredida, né? No caso, quem foi agredido. Se quiser entrar com ação, aí comunica a empresa fica sabendo também, aí vão tomar as medidas cabíveis aí, né? Mas é sério isso aí, o passageiro costuma saber que não pode fazer, que não pode encostar na gente, que não pode fazer esse tipo de brincadeira, porque, graças a Deus, a gente está bem resguardado, sim, a polícia age sim, desembarca, aí quais são as consequências depois que é desembarcado?
Aí realmente eu não sei como que o que já aconteceu ou deixou de acontecer por alguém que fez esse tipo de agressão. Eu não passei por isso, graças a Deus, nunca passei por isso, não. Cacilene, no início você falou que existe um piso salarial e aí aumenta o valor de acordo com as horas. Esse piso salarial em média, qual que é o valor em média, mais ou menos? E ele é igual entre homens e mulheres ou existe essa diferença também? Não, não existe. Tanto para os comandantes, tenho colegas que são mulheres comandantes, né? Tanto para nós, comissários, não existe diferença de salário. É a hora, né? O tanto de. Nós voamos, né, as 90 horas, né? E não tem diferença nenhuma de para homem e mulher, exatamente a mesma coisa. Seja comandante, seja copiloto, seja comissários, não tem diferença. O salário inicial, ele gira em torno de eu estava dando uma pesquisa, fiz uma pesquisa rápida aqui, em torno do inicial, você inicia com uns 3.200, mais ou menos, 3.200 mais ou menos, no nacional, né, nos 3 primeiros meses, ali que você está no período de instrução. Aí, vai aumentando. No internacional, já está girando em torno de 7, mais ou menos, 7 mil, mais ou menos, em torno do salário. Isso varia de empresa para empresa também, pode ter. É uma pequena oscilação, mas gira em torno disso aí, né? Você inicia a carreira com isso aí de 3.200 e o limite, você chega no 7, quando você está no internacional. A professora Fátima Mesquita, Líquido, né? ela perguntou se existe um tempo diferente para se aposentar entre homens e mulheres. Então, nós tínhamos a aposentadoria especial, os aeronautas tinham aposentadoria especial, mas a gente está tentando reaver esse direito, né, mas foi tirado, a gente é trabalhador normal, é trabalhador comum, né, como se eu fosse uma secretária mesmo tempo de empresa. Nossa aposentadoria acabou, mas, ao meu ver, a gente entra num grupo, lógico, né, que eu vou puxar sardinha pro meu lado, né, mas se você for analisar, a nossa profissão não é uma profissão normal, porque a gente passa, por exemplo, eu fiquei grávida, quando você fica grávida, a partir do momento que você descobriu que está grávida, você é afastada, você passa os 9 meses da gravidez, né, mais agora os 6 meses, né, da licença maternidade, você passa afastado, né, você não voa na gravidez, justamente porque tem o risco de perder o bebê. Então, como eu falei antes, a gente passa também pelo processo de pressurização e despressurização. Seu corpo incha e desincha, incha e desincha. Para nós mulheres, né, que temos o problema, né, ainda de menstruação e tal, esse tipo de coisa, a gente incha mais, retém mais líquido do que ainda os homens, mas é a mesma coisa. Não tem diferença entre homem e mulher, a gente se aposenta com o mesmo tempo de idade, mesmo tempo de trabalho. E a gente está tentando isso aí, né, via Congresso, para ver se a gente consegue reaver o direito a ter aposentadoria especial, né. Os pilotos, eles estão muito expostos ali também, a radiação para eles ali, que eles estão na janela de vidro ali, eles tomam a radiação, o sol, a radiação no sol, né, os raios solares ali, a incidência é muito grande, né. Então, não é uma profissão que eu vou todo dia para o escritório e volto, né? É uma profissão que não nos coloca mais em risco. Por isso a gente acredita que a gente tem, assim, o direito a uma aposentadoria especial. É uma profissão de risco? É. Toda vez que eu vou, além desses efeitos no corpo, né? Toda vez que eu vou abrir uma porta de um avião, se eu cair ali, já era, né? E a gente está sujeito a um acidente ali, a gente está dentro do tubo pressurizado, né, que está sendo injetado gasolina ali dentro, quando está no chão, né, mas a gente está lutando aí para ver se a gente consegue reaver a nossa aposentadoria especial, seria, né, com 25 anos de
A aviação, 25 anos voados, a gente se aposentaria. Mas agora é normal. Ô Cassilene, você comentou sobre a questão das 90 horas, né, de trabalho. O José Dionísio perguntou sobre o tempo que você está aguardando um voo, por exemplo, quando você viaja para o Rio de Janeiro, que você comentou, gasta meia hora. Se, enquanto você espera para retornar, também conta esse horário, ou não, é só 90 horas de voo mesmo? E aí outras perguntas também ligadas a essa, sobre o fato de quando você viaja, você às vezes não volta no mesmo dia, no mesmo voo. E aí você fica hospedada, se é por conta da empresa, se você pode fazer turismo durante esse período, como funciona? Boa pergunta. Então, as 90 horas são horas voadas. Na regulamentação, como eu disse, que é bastante extensa, está lá descrito o tempo de jornada. O tempo de jornada é a hora que eu me apresento para aquele voo, até o corte dos motores. O avião pousou, taxiou até onde os passageiros vão desembarcar, cortou os motores, né? Então, a jornada conta ali, do momento que eu me apresento até o momento do corte dos motores. Isso é uma jornada. Agora, o tempo de voo que para as 90 horas são esse tempo de voo. Eu posso ter tempo de voar às 90 horas, né? Aí, como eu falei, né, voos para a Europa, por exemplo, desculpa, estou falando uma bobagem. Para efeitos de regulamentação, 1 hora. Agora houve uma pequena mudança. Para voos domésticos, me desculpa, eu posso até verificar essa informação se eu estiver falando uma bobagem. Para voos nacionais, 45 minutos antes da decolagem, começa a contar as 90 horas. Para voos internacionais, 1h30. 1h30 antes da decolagem, já começa a computar essas 90 horas. Entendeu? Porque você tem que chegar no avião, você tem que preparar o avião, você tem que checar. Na aviação é tudo muito seguro. Falo que é tudo, a gente... um checa o trabalho do outro, suponhamos assim. Então, você precisa de um tempo para fazer isso. Por isso, esses 45 minutos antes no voo nacional e 1h30 para voos internacionais. Você tem que checar se todos os equipamentos estão a bordo, extintor, cilindro de oxigênio, máscaras, esse tipo de coisa. A gente tem que checar todo o avião para ver se está tudo ok para o voo, né? A gente tem que checar a comissaria, que a gente chama, né, que são as refeições. Então, a gente precisa desse tempo aí, né? Um pouco antes de decolar. Esse tempinho está computando dentro das 90 horas. Tá? Esse tempo aí antes da decolagem está computando antes das 90 horas. Só que a gente não se apresenta faltando, por exemplo, num voo internacional, a gente não se apresenta faltando só 45 minutos. A gente apresenta antes lá no aeroporto. Faltando os 45 minutos, a gente vai para dentro do avião. Entendeu? Para preparar o avião, né? Só que a gente já se apresentou antes. Aí esse tempo que a gente se apresentou antes não conta para as 90 horas. Eu sei que é complexo. Quando você já está dentro dessa rotina, a gente acaba se acostumando, né? Mas é isso. E isso tudo está regulamentado. Isso tudo quando... a empresa tem que obedecer essas horas aí, né? Não pode passar, não tem um limite, esse limite de horas não pode ser ultrapassado, né? Você tem que estar ali. Em relação ao destino, você tem... Em relação ao destino, a hospedagem é tudo por conta da empresa, a gente fica nos hotéis, né? Dependendo do tanto que você voa às 9h30, você tem o descanso lá, você tem direito a 12 horas de descanso. Às vezes dá um pouco mais do que isso, para voos internacionais. Depende do tanto de horas que você voa. Deu 16 horas lá, está tudo isso também regulamentado dentro desse livrinho que eu te falei da implementação. Tem o tanto de descanso. Eu voei 16 horas, eu tenho que descansar no mínimo 24 horas.
para eu voltar para São Paulo. Saí de São Paulo para Frankfurt. Deu 11 horas de voo. Suponhamos, deu 11, 12 horas de voo. Eu tenho que chegar lá e tenho que ter descanso, porque ainda conta também, para a gente explicar isso assim, é um pouco mais difícil do leigo entender. Por quê? Quando você cruza fuso horário, no caso, você vai para a Europa, a gente cruza 3 fuso horários. Não sei quantos fuso horários a gente cruza para a Europa. Então, dependendo do tanto de fuso horário que você cruza, tem que aumentar o tempo do seu descanso. Então, a gente fica nos voos internacionais, em média, umas 26 horas no local, né? Que aí você tira para você descansar, fica por conta da empresa, além da hospedagem, a gente recebe também as diárias, que é um complemento importante do nosso salário. Por exemplo, eu vou para a Europa, eu recebo em euro, eu vou para os Estados Unidos, eu recebo em dólar, né? Essa diária varia também do tempo que você vai ficar lá. A empresa precisa que você fique lá de um dia para mais de 24 horas. Ela vai disponibilizar, quanto mais tempo você ficar, maior vai ser essa diária que é para você comer, né? E eu recebo lá uma quantia X, que também está dentro da regulamentação, quanto tem que receber, por refeição, né? A gente recebe além do salário fixo, recebe as horas de voo e recebe as diárias, né? As diárias... Vocês aproveitam para passear? Aproveito sim. Uhum. É cansativo. Por exemplo, em voos para a Europa, por causa do fuso horário, né? Chega a 5 horas de diferença daqui. Então, suponhamos, eu pousei lá em Frankfurt, pegar Frankfurt como exemplo. 7 horas da manhã do nosso horário, 7, 8, 9, 10, vai ser meio-dia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Tem que contar nos dedos. Vai ser meio-dia deles, Exato. Né? Então, no meu horário é 7 da manhã, mas para eles já são meio-dia. Então, eu estou pensando em tomar café, lá já está almoçando. E eu estou cansada, porque eu passei a noite inteira acordada, eu estou querendo descansar. Né? Eu chego, quero descansar, mas quero passear também, o que a gente faz? A gente dá uma descansada, come, passeia um pouco, volta para o hotel, dorme mais um pouco e se apresenta para o dia seguinte. Cacilene, aí diante dessa pergunta até que o próprio André nos trouxe, quando esse limite de horas de voo vence, principalmente em voos de longa distância, as grandes aeronaves têm como é que é chamado mesmo? Onde vocês dormem, não tem? Como é que chama? É o crew rest. A gente chama de sarcófago. Carinhosamente, a gente chama de sarcófago. Isso. Conta pra gente como é que é esse. Já dormiu em sarcófago? É confortável? Sempre. Durmo muito, adoro. Os aviões que tem o sarcófago é o melhor. Por quê? A gente tem que, obrigatoriamente, por lei, a partir de X horas de voo, passou das 9 horas e meia de voo, suponhamos assim, você tem obrigatoriamente que ter um descanso. Nos voos internacionais, a gente tem um descanso. Deu algum problema aí? Meu celular desligou. Ai, sumiu tudo, voltou. Aí, voltou. Voltou, isso. Né? Então, obrigatoriamente, nós temos que ter o local de descanso, né? Isso, então, nesse caso, vão ter 2 tripulações, ou até mesmo 3. Não, é a mesma. Por exemplo, uma tripulação com 12... Eles se revezam, então. Uma tripulação com 12 comissários. Para decolar e para pousar, os 12 estão a porta. Estamos ali disponíveis para qualquer situação. Os 12 estão a porta. O avião decolou. Aí é feito o serviço de bordo. Com todos esses, divididos, no nosso caso, dividido em classe executiva e classe econômica. Esses 12 ficam ali 4 na executiva e os demais, os 8 ali na econômica. Decolou, a gente faz o serviço de bordo,
né, com os 12. Terminou o serviço de bordo, que é o serviço de jantar, né, por exemplo, a gente decola à noite agora, para Franca, estou pegando Franca de exemplo. Terminou o serviço de jantar, que é um voo sempre noturno, serviu o jantar para todo mundo, metade vai descansar e a outra metade fica de plantão, né, gerenciando o voo. Descansou essa metade, aí troca o turno e vai a outra metade descansar. Sendo que a gente tem que coordenar esse tempo aí entre o final do primeiro serviço de bordo e o serviço de café da manhã, que a gente vai servir, são 2 serviços, jantar e café da manhã, né, dá 12 horas de voo, você faz o jantar, dá esse espaço, no final você faz o café da manhã. Para o café da manhã, os 12 já estão acordados de novo, né? É nesse intervalo aí, entre um serviço e outro, a gente faz o nosso descanso, dividido em 2. Então, dá uma faixa aí de umas 3 horas, às vezes 3 horas, 3 horas e 20, para cada turno descansar. Num voo para a Europa, por exemplo, né? Dá esse turno. É obrigatório esse descanso. Não é opcional, é obrigatório. Tem que ter esse descanso. Então, a gente vai lá, é sagrado o nosso descanso. A gente vai lá, deita, dorme, se apronta de novo e vai fazer o serviço. Tudo na aviação, é bem militar a coisa, tanto que nós somos regidos pela Aeronáutica, pelo Ministério da Aeronáutica, tudo funciona através da hierarquia, o tempo de casa. Por exemplo, eu vou escolher o meu descanso, se eu vou descansar primeiro ou se eu vou descansar depois, conforme o meu tempo de casa. Se eu for uma das mais novas, eu tenho menos direito de escolher. Se eu for uma das mais antigas do voo, a minha hierarquia me permite a escolher. Eu quero descansar no primeiro turno, ou não, quero descansar no segundo turno. Tudo na aviação gira em torno da hierarquia, tudo. Inclusive, até as demissões que foram feitas agora foi por hierarquia. Os mais novos que saíram, né, os mais antigos ficaram. Né? Respondi. Respondeu. Renata, tem essa pergunta aqui, ó. Faça, por favor. Qual é a sua principal função em uma ocasião de turbulência ou pane no avião? Também tem algumas perguntas relacionadas a isso, se você já participou de algum acidente enquanto trabalho, né? Qual foi? Alguma situação de emergência? Graças a Deus, as minhas situações de emergência foram muito suaves, né? A função do comissário, a gente fala que o profissional, para ser comissário, nós somos psicólogo, socorristas, a gente engloba várias coisas dentro de uma profissão. Por quê? Numa situação de pânico a bordo, né, numa situação de turbulência, a gente tem que gerenciar ali, para todo mundo estar sentado. A gente pega muitas situações de passageiro com síndrome do pânico. A gente tem que acalmar esse passageiro, tentar passar ao máximo de calma para esse passageiro. E é bem corriqueiro, muita gente tem medo de avião, tem medo de voar, né? E a gente eu estou há 19 anos, a gente sabe que é muito seguro, então a gente tem que passar essa segurança para o passageiro, conversando, né? Passando informações precisas do voo. Por exemplo, se a pessoa tem problema para voar, ela já informa para a gente lá, quando vai fazer o check-in, lá no balcão, a pessoa já fala, o pessoal olha de terra, olha, eu tenho muito medo, estou assim, assado, muita gente toma medicação para voar. Essas informações costumam chegar para a gente. Chegam para a gente e falam, o passageiro da poltrona tal tem síndrome do pânico, está tomando remédio, assim. Porque a gente tem que estar ali de olho nesse passageiro, né? Avisar, por exemplo, vai ter turbulência. A gente sabe, com antecedência, quando a gente se reúne. Lembra que eu falei que tem um período que a gente chega no aeroporto, depois a gente vai para o avião? Nesse período, antes da gente ir para o avião, a gente faz um briefing com a tripulação. O comandante, o piloto e os comissários se reúnem
E ali o comandante passa informações para a gente, fala da meteorologia. Fala, olha, gente, hoje está previsto, com tantas horas de voo, a gente vai ter uma turbulência leve, com mais lá no meio do voo, a gente vai ter uma turbulência mais severa. Então, a gente tem esse tipo de informação antes de decolar, né? E é tudo muito seguro. Às vezes, quando você conversa olho no olho com o passageiro, deixa ele ciente do que está acontecendo, do que vai acontecer. Fala, olha, às vezes pode acalmar. Se você conforme você passa a situação, olha, está tudo sob controle, já está previsto, já está dentro, o comandante já sabe, a gente já sabe, tudo. Se balançar com tantas horas de voo, pode ficar tranquilo, porque é isso que está previsto para acontecer. Não vai ser nada demais, está tudo sob controle. A pessoa, às vezes, se sente mais segura quando tem essa informação, que ele fala, não, eu sei onde eu estou. Quem está pilotando esse avião sabe o que está fazendo. Se a pessoa tem esse tipo de informação, às vezes ela fica mais segura. A nossa função também é gerenciar isso aí. Quando é ver quem está com muito medo, a gente está ali para gerenciar isso, para conversar com o passageiro, para passar tranquilidade. E numa situação de pânico, que foi perguntado, a gente tem treinamento para isso, a empresa oferece treinamento para isso, para a gente agir ser mais inciso ali, para ser preciso. Se for preciso, tem que segurar o passageiro ali, conter o pânico numa situação que a gente não pode deixar o pânico dominar um avião, que isso seria muito perigoso, né? Então, a gente tem ali o treinamento para conter esse pânico, para não deixar se espalhar, né? Então, numa situação de turbulência, todos sentados, a gente já fala com quem está ali, olha, não se preocupa, ali a gente faz os anúncios, né? Ó, estamos passando por área de turbulência, né? Faz os anúncios, o pessoal quem tem o costume de voar já sabe que tem que ficar sentado, né? Então, a gente está ali para coordenar isso também. Turbulência severa, eu já peguei, mas, assim, turbulência é uma coisa que não derruba avião. Isso é um dos principais medos, né, no geral, é a pessoa ter medo, turbulência não derruba avião. O comandante sabe, por antecedência, que naquela rota vai ter turbulência, leve ou não. O que ele faz? Faz os desvios, né? Mas isso tudo controlado. A torre de controle tem que estar ali. A torre de controle está ali para isso também. Olha, esse avião ajudar a auxiliar essa rota aí, né? Para fazer os desvios. O comandante não vai entrar no meio de uma tempestade. O comandante nenhum faz isso. Não vai. O avião tem os equipamentos para fazer esses desvios. Então, o que acontece de pegar essa turbulência é que mesmo fazendo esse desvio, você ainda pegou, né, o resto dessa tempestade, digamos assim, que está tudo lá, está tudo documentado. O comandante sabe da turbulência que vai ter, porque a meteorologia, graças a Deus, está muito avançada, né? Então, tem como prever uma turbulência com antecedência. A turbulência, que eu digo, as turbulências severas, as turbulências que por exemplo, a gente está indo daqui para a Europa e a gente sabe que está tendo um furacão no meio do caminho. A gente não vai passar no meio do furacão, vai fazer o desvio, né? E isso é feito, as nuvens, então se vê nos jornais aí, não está anunciando, amanhã vai ter chuva, vai ter frio, né? A meteorologia se antecipa, e a gente se antecipa a essa meteorologia. Então, para pegar uma turbulência mesmo, é uma coisa mais rara de se acontecer, para pegar uma turbulência severa, pode acontecer, mas está dentro do previsto, né? O que acontece muito, em que assusta, é a turbulência de céu claro. Essa turbulência de céu claro, e todos esses termos se aprende no curso de comissário também, né? Então, tem toda a explicação a respeito disso aí. A turbulência de céu claro, ela não aparece nos radares, né?
Mas a turbulência de céu claro é uma coisa mais suave, aquele balancinho mesmo de, por exemplo, quanto mais baixo você voa, mais vai balançar. E tem as mudanças ali de camada de ar, né? Quanto mais baixo voa, mais vai balançar. Mas esse é um balanço que é totalmente previsível. A gente sabe que a qualquer momento pode balançar um pouco, né? Que é justamente essa turbulência de céu claro, que são os ventos mais fracos, que não aparecem no radar. Os mais fortes aparecem no radar e o comandante sabe com muita antecedência. Então, turbulência forte é bem mais difícil de pegar, e quando pega, o avião tem equipamento para passar por ser uma boa, né? Se um avião entra dentro de uma tempestade, é porque ele estava com algum problema. Os acidentes que já aconteceram por isso, com algum problema no radar, que fez com que o comandante não tivesse essa informação com antecedência, ou o radar mandou ali por alguma falha no equipamento, né? Mas a gente sabe, o comandante sabe com antecedência quando vai balançar. Só não fica sabendo realmente se for uma fatalidade muito grande, que infelizmente já aconteceu. Mas não por causa da turbulência, por alguma falha nos equipamentos que não avisaram com antecedência para ele não entrar ali. Mas isso já aconteceu, é muito raro de acontecer. É muito difícil de acontecer de pegar uma turbulência severa, né? Turbulência severa, balança mesmo, assusta mesmo, mas o avião também está preparado para passar por isso. Sobre situação de emergência, eu, graças a Deus, não passei por nenhuma, assim, muito séria, né? Passei por turbulência, esse tipo de coisa, que é normal de acontecer, né? Essas que eu acabei de falar, turbulência de céu claro é normal de acontecer, as que não estão previstas no radar, as que são sérias são previstas no radar com antecedência, tá? Então, a única situação de emergência que eu passei, eu só fiquei sabendo que a gente tinha passado por uma situação de emergência depois que pousou. Aí depois é bom, hein? Pousou, Aí o comandante bom. falou, olha, poderia ter acontecido uma coisa bem grave e tal, né? Mas foi uma falha. Lembra que eu falei que a comunicação é o mais importante? Foi uma falha na comunicação do centro de controle, na torre de controle, né? Que deu uma informação equivocada, né, para o comandante. A gente correu o risco de ter um choque de avião, né? Porque vinha um avião numa direção e a gente vinha na outra e estava mais ou menos no mesmo nível ali, por falha da torre. Mas aí mandou desviar e desviou e deu tudo certo, graças a Deus. Essas aerovias, essas formas. E a gente só ficou sabendo depois que pousou que a gente teve um risco, mas não foi uma coisa grave, então nem tão grave assim. A gente falou, nossa, né, poderia ter acontecido, mas a aviação está muito segura, né? Se você for ver estatisticamente, o tanto de acidente de carro, tanto de acidente de ônibus, tanto de gente que morre no trânsito, em comparação com tanto de fatalidades que acontecem nos céus, é uma coisa ínfima. O tanto de acidentes, se você for fazer isso aí, se tiver curiosidade, entra aí, faz pesquisa, né, na segurança da aviação. Porque é muito... O que é o problema da aviação? Quando cai um avião, choca muito. É uma coisa que é muito noticiada, é uma coisa que todo mundo se choca, né? Assusta, porque, nossa, 200 pessoas de uma vez só, né? Então, é uma coisa que choca. Mas se você for comparar com o número de acidentes de carro, de ônibus e tal, é uma coisa muito maior. Eu tenho mais medo de andar de ônibus do que de avião. De avião não tenho medo nenhum. Ô, Cassilene, em relação à acessibilidade, questão de, por exemplo, pessoas com necessidades especiais ou questão de Libras, as companhias aéreas estão preparadas para receber esse público? Como funciona? Então, a gente tinha, infelizmente agora, devido à pandemia,
a gente perdeu um grande instrutor aí, perdeu no sentido que ele teve que ser desligado, que a gente tem instrução para lidar com o passageiro especial, né? Com deficiência auditiva, por exemplo, a gente tem que mostrar onde tá os equipamentos por exemplo, a máscara, que a gente fala ali, né, em caso de despressurização, a máscara vai cair, né, a gente tem que se comunicar com a gente é informado também de antemão desse passageiro que tem dificuldade, os cadeirantes, eles embarcam primeiro, então o passageiro que tem alguma necessidade especial é falado para a gente antes do embarque, nós somos comunicados antes do embarque desse passageiro e da necessidade dele. Então, a gente vai lá e a gente vai e auxilia, né? Se é deficiente auditivo, se é visual, a gente ajuda conforme a necessidade. E a gente sempre costuma perguntar como eu posso ajudar, né? Para que o passageiro, sim, fique à vontade de falar como que ele gostaria de ser ajudado. Esse treinamento a gente recebe, né, que é mais fácil, assim, né, de você lidar, porque não é todo deficiente visual que lê em braille, por exemplo, né, não é todo que sabe ler. Então, a gente sempre está com acompanhante, também costuma estar com acompanhante, né, e a gente tem informações desse passageiro antes dele embarcar, e justamente para isso também, para a gente também já ter ali, saber lidar. Para os cadeirantes, as empresas estão, sim, depende de qual a base, né? São Paulo, por exemplo, a gente tem o Ambolift, que é tipo um carrinho que ele levanta, ele tem um compartimento que o cadeirante entra ali, e esse carrinho é levantado até ao nível da porta do avião. Aí entrou ali, no nível do avião, entra com a cadeira de rodas, o cadeirante fica sempre o que tem necessidade especial, fica sempre nas primeiras fileiras, justamente para a gente estar ali de olho, né? E também esses assentos, eles são reservados para necessidade especial, né? Tanto em voos nacionais como internacionais. Nos internacionais são reservados esses lugares na classe econômica, ou, se ele pagou executiva, vai na executiva como qualquer passageiro normal. Às vezes o pessoal costuma ter algum problema a bordo, por exemplo, eu tenho necessidade especial, tenho que ir na classe executiva. Não é bem assim, né? Tem os assentos específicos ali de acordo com a classe que você está pagando, né? Não sei se está claro para todo mundo, mas os aviões que fazem voos internacionais costumam ser divididos em até 3 classes. Primeira classe, classe executiva, que é onde eu trabalho, e classe econômica. O avião está dividido em 3 classes, dividido por cortinas, tá? Na hora de embarcar e desembarcar, abre as cortinas, sai todo mundo junto. Mas o avião costuma ser dividido em 3 classes, depende da empresa. A empresa que eu trabalho já não opera mais com primeira classe, a gente só trabalha com classe executiva e classe econômica, né? Aí cada um vai viajar conforme pagou, né? Conforme a poltrona que comprou. Inclusive o passageiro com necessidade especial, né? E a gente faz esse curso aí para atender esse passageiro. Eu falei de início do instrutor, que dá um instrutor muito querido. Infelizmente, agora essas aulas a gente vai ter uma teoria mesmo, só online, né? A gente tinha essas aulas presenciais com esse instrutor, que agora vai ser só online. Cacilene, essas instruções, esses cursos são feitos de forma contínua? Como vocês estão sempre em treinamento? Sim, todo ano, todo ano. Assim, o avião que você voa é mais ou menos parecido com carteira de motorista, né? Os comandantes têm lá, os pilotos têm o treinamento deles e nós temos o nosso. Por exemplo, eu estou voando 2 tipos de avião, né? Eu tenho que ter carteira destes 2 aviões. A carteira significa que eu fiz o treinamento para estar ali dentro daquele avião.
eu sei onde estão os equipamentos de emergência, como que eu faço numa situação de emergência. Isso tudo, a empresa vai me dar o curso desse avião que eu for voar, né? A empresa vai te dar um treinamento para o avião que ela quer que você voe, né? Eu estou voando esses 2 equipamentos, eu tenho que ter o treinamento para esses 2 aviões, né? Eu tenho que renovar essas carteiras todo ano, né? Então, todo ano, ó, a carteira de motorista é diferente, né? Agora está o quê? A cada 10 anos, não é isso? A carteira de motorista? 5, 10 anos? A Isso, nossa 10 anos. todo ano você faz uma reciclagem, que você faz todo o treinamento para revalidar aquele avião que você está voando, né? É o treinamento teórico e tem o treinamento prático também, prático de emergência. A gente tem que estar familiarizado ali como agir numa situação de emergência dentro desse avião que eu estou voando. Então, tem que ter um treinamento para isso, né? E a gente tem o treinamento também de primeiros socorros, de cargas perigosas, de sobrevivência na selva, no mar, no deserto. A gente tem todas essas noções, né? A aviação é uma coisa bonita, mágica, que eu gosto muito, porque tá um exemplo que onde a gente aprende com o erro é na aviação. Então, todo o acidente que já aconteceu, ele serviu de lição para tornar a aviação mais segura, cada vez mais segura, né? Então, a gente faz esses ensinos em cima também de situações que já aconteceram, para a gente prevenir, para ter uma... os instrutores falam, né? Não tem como fazer um manual falando, ó, tem esse tipo de emergência, esse, só vai acontecer isso, isso e isso no seu voo, tá? Não tem como fazer isso. Então, a gente faz um treinamento para situações gerais de emergência, né? E esse treinamento tem que ser revalidado. Todo ano a gente tem que fazer essa revalidação. Desculpa se eu estou me perdendo um pouco nas respostas, tá? Professora Renata, tem mais... Tem uma perguntinha. Com relação ao cuidado das crianças que viajam desacompanhadas, né? Existe um profissional diferenciado ou é a comissária de bordo que fica responsável por essas crianças? Uhum. A gente costuma falar, né, do menor maior, que é aquele maior de 12 anos, né, que ele pode viajar sozinho, pode viajar desacompanhado, né, e 12 ou é 8 anos agora que pode viajar desacompanhado, também posso te responder isso aí depois no privado. Mas a criança que está viajando sozinha, é a partir do 12 internacional e 8 nacional. Para viajar internacional, a partir de 12 anos pode viajar sozinho, nacional, 8 anos, que pode viajar sozinho. Esse menor está sob nossa responsabilidade, né? Mas ele vai sozinho. Não tem um comissário que vai ficar somente cuidando desse menor, sentado do lado dele. Não. A gente coloca esse menor mais próximo possível de algum tripulante, né? A gente costuma colocar sempre mais nas fileiras, nas primeiras fileiras, ou logo ali na última fileira, que está pertinho da gente também ali, que tem os assentos comissários ali perto. E toda a tripulação já sabe de antemão que tem um menor desacompanhado, né? Esse menor, ele pode viajar sozinho, mas se acontecer alguma coisa ali com esse menor, a tripulação pode ser responsabilizada sim, mas a gente não fica à disposição dessa criança, né? A gente fica monitorando. A gente passa, olha, vê se está tudo bem, a gente dá um atendimento especial, né? Tem toda uma documentação que o chefe, o comissário-chefe, assina, tem as funções a bordo também, tem o chefe de cabine e tem os auxiliares, né? O chefe vai assinar essa documentação desse menor que está entrando, vai ficar com essa documentação, reter essa documentação, quando essa criança embarca. No destino final, né, algum funcionário em solo trouxe essa criança para a gente ali, do check-in para dentro do avião, se assina essa documentação, falando que está recebendo esse menor, né, aí passa a ser nossa responsabilidade. Chegou no destino,
vai vir outro funcionário lá no destino, a gente vai passar essa criança para ele vai assinar como recebeu a criança, e aí a responsabilidade já passa a ser dele, né? Mas pode, criança pode viajar sozinha, sim. Cacilene, você comentou algumas vezes sobre hierarquia, sobre níveis. Com relação a isso, como funciona a carreira de comissário? Quantos níveis tem, ou quanto tempo demora para subir de um nível para o outro na hierarquia? Isso pode ter alguma variação também de empresa para empresa, tá? Aí eu falo da empresa que eu trabalho. Na forma como é sempre por hierarquia. A gente, na aviação, a hierarquia tem funcionado muito bem até hoje. Pode ser, o comissário, você entra como auxiliar, comissário auxiliar, no nacional. Você pode passar a ser chefe de cabine no nacional. Auxiliar do internacional, sobe um pouquinho na carreira, vai ser comissário-chefe no nacional. Beleza. O comissário-chefe, tanto nacional quanto internacional, ele é o elo de comunicação entre o comandante. Tudo que acontece na cabine de passageiro, o comissário-chefe tem a função de relatar isso aí para o comandante. Comandante, estamos com um problema assim, assim, assado. Então, tem isso aqui para resolver. E esse comissário-chefe é o responsável ali por gerenciar os demais tripulantes e passar a informação já prontinha para o comandante, né? Não significa que um comissário que é auxiliar não pode falar com o comandante, pelo contrário, pode sim, né? Mas para responder perante a empresa, deu uma reclamação assim assado, o passageiro ficou insatisfeito. Quem vai responder para a chefia vai ser o comissário-chefe. Ele vai ter essa função de ir lá na chefia se explicar, mandar o relatório para a chefia se explicar, né? O comissário, que é o auxiliar, ele está ali, né? Uma palavra, o nome já fala, auxiliar para ajudar em tudo. Mas quem responde tanto para o comandante quanto para a empresa é o chefe de cabine. Para isso, costuma ter uma gratificação a mais. Então, você ganha, além das horas de voo que todos recebem, por igual, você pode ter uma gratificação, aí varia de empresa para empresa, por função que está exercendo a bordo, né? Você é um comissário que está exercendo a função de chefe, então você vai receber uma gratificação por essa função a mais, né? Além de ser comissário-chefe, né? Aí o próximo nível, né? Você já é chefe no nacional, você pode ir para auxiliar no internacional. Eu fiz todo esse caminho, fui auxiliar no nacional, fui chefe no nacional, fui auxiliar da econômica lá no internacional, né? Aí, lá da econômica, costuma ter um chefe na classe, um comissário auxiliar, que vai responder pela função de chefe na classe econômica, na classe executiva e no voo inteiro. Estes vão responder para o chefe do voo, né? Então, eu entrei como auxiliar no nacional, fui chefe do nacional, fui para o internacional, voar na classe econômica, aí eu vou passar para chefe da classe econômica. Fiquei um tempo de chefe na classe econômica, eu vou ser chefe da classe executiva. Aí fiquei de chefe na classe executiva, aí eu posso ser o chefe do voo internacional, que é o maior nível na carreira, né? Que é o chefe de voo internacional, né? Eu estou agora voando como auxiliar na classe executiva. Eu já passei por auxiliar na classe econômica, chefe na classe econômica, auxiliar na classe... Começou lá do início. Auxiliar no voo nacional, chefe do voo nacional, auxiliar na classe econômica, chefe da classe econômica, e agora eu estou na executiva, né? Próximo passo seria chefe da classe executiva, depois chefe de voo. Chefe do voo internacional. É o maior grau da hierarquia de comissário. Aí logo você pilota a aeronave. Não! Aí tem uma diferença muito
muito grande. Eu já sonhei com isso. Eu fiz o curso teórico de piloto privado. Logo que eu entrei na aviação, eu me apaixonei tanto, falei, eu quero ver. Mas, sabe quando você olha assim, cada macaco no seu galho, eu falei, esse não é o meu galho? Porque eu admiro muito, muito mesmo os pilotos. Eu acho que é uma profissão muito, muito linda. Você Eles tem uma trabalham. dedicação muito grande. Para você chegar a piloto de um avião que carrega 400 pessoas, você passou por uma escada comprida, alta, você subiu bastante, você trabalhou bastante, se dedicou muito. É uma dedicação muito grande para chegar. E é raro mulheres piloto, né? Então, tem poucas, mas está só aumentando. Graças a Deus, está só aumentando. Uma colega minha, uma amigona minha, fez o curso e é piloto agora, está pilotando o voo nacional. Que bacana. Né? Então, Cacilene, estamos indo caminhando para o final e eu gostaria que você desse suas considerações finais, conversasse aí com os nossos alunos, né? Quando pensei em lhe convidar, a grande motivação foi justamente a sua origem, né? E eu acho que isso que é legal do nosso aluno, porque, como eu disse a você na mensagem do WhatsApp, né? Nós temos a questão de sermos a síndrome do vira-lata, né? Complexo de vira-lata, como eu falei para você, né? Ou seja, Infelizmente. a gente acha que aquele mundinho que a gente vive, né? Vai ser sempre aquilo, vai ser difícil de eu me ascender, como é que eu faço, quais são os caminhos. Então, profissionais como você são inspiração para os nossos alunos, né? Você hoje está em São Paulo, capital, tem a sua família, já voou para diversos lugares do mundo, né? Tem toda essa bagagem, essa vivência, e é da nossa cidade, né? É chavantinense, né? Foi criada, nascida, com muito orgulho, com certeza, né? Então, eu acredito que nesse sentido, os nossos alunos podem, sim, galgar o sonho que eles quiserem, né? Só, claro, ter Sim. muita persistência, na verdade, estudo, disciplina, com certeza podem chegar lá, né? Então, diante disso, gostaria que você desse uma palavrinha final para todos nós, para a gente poder estar encerrando esse momento, tá bom? Olha, eu sei que foi muita informação, a gente teria que conversar muito mais para explicar esse mundo complexo da aviação, que parece complexo, mas quando você vive, é rotina como qualquer profissão. Eu sei que eu dei muitas informações para vocês agora, eu falei muita coisa, e que parece uma coisa do outro mundo, mas não é, saiba, totalmente possível. Eu saí daí de Chavantina com 19 anos, não fazia ideia que existia essa profissão, e eu sei que tem pessoas ainda que pode estar na mesma situação que eu estava há 19 anos atrás, né, de não saber. E é, sim, uma bela profissão, eu gosto demais. Não é só glamour, só viagem internacional. Para eu chegar no internacional, eu sei o tanto que eu camelei, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu ralei no nacional e em tudo, né? Exige dedicação, exige sacrifício pessoal essa profissão, mas é uma profissão encantadora, é uma profissão que realmente te apaixona. Você, quando entra na aviação, a gente fala que a gente é picado pela mosquinha da aviação, não tem cura, você se apaixona mesmo. Eu, até hoje eu paro para ver um avião decolar, eu acho lindo. É uma profissão que realmente te apaixona, te abre muitas portas, sim, de conhecimento, de vivência de mundo, você convive, cada tripulação que você voa, são pessoas diferentes, né? Na empresa que eu vou, estávamos em quase 5 mil comissários, então, e as tripulações não se repetem, não se repetem, pode se repetir, mas não é corriqueiro que você voa com a mesma pessoa. Cada voo que você faz é uma experiência diferente, é um lugar diferente. A gente chega muito cansado nos destinos, mas sim, a gente faz o esforço e vai lá, conhece uma cultura diferente. Isso é muito bacana, isso é muito legal.
é uma profissão acessível, dá para fazer. Os cursos estão aí. Eu acho que, mesmo que não seja obrigatório, que a ANAC fala que não é mais obrigatório fazer o curso, se eu tivesse que aconselhar, eu aconselharia fazer o curso, porque você já entra as escolas de aviação te dão um panorama geral da aviação, é muito legal de fazer o curso. O custo-benefício, para quem veio de origem humilde como eu, né, quem, com a Ed Chavantina que me conhece, sabe, a minha família, eu vim de origem muito simples, meu pai foi pedreiro a vida inteira, minha mãe é costureira, né, hoje eles estão aposentados, mas eu vim de uma realidade muito difícil, muito, o dinheirinho ali contado. Então, o curso foi, sim, acessível para mim, como hoje eu acredito que continue sendo. Você consegue juntar suas economias ali e fazer um curso. Dependendo da cidade onde você for fazer, esse curso varia aí de 1.600 até 3.000 reais no máximo, que você vai pagar num curso desse, e na profissão, você conseguindo entrar, você conseguindo ser contratado, você vai reaver esse investimento bem rápido. E é uma profissão que, se eu puder ajudar, se eu tiver, assim, dado uma pequena vontade em alguém em seguir essa profissão, se eu puder ajudar, eu estou totalmente à disposição para dar dicas, para dar, se for o caso, conselhos, passar um pouco da minha experiência. Se alguém se interessar, quiser entrar em contato comigo, para saber mais sobre essa profissão, que aqui eu fiz um apanhado geral, bem que eu sei que é complexo, mas é um apanhado geral, não é tão difícil, não é tão difícil assim, só tem que gostar e se dedicar, né? Que é realmente possível e assim, eu sou suspeito para falar, mas é uma profissão que eu indico. E a gente vai voltar com força total, a aviação vai voltar ao que era e vai só melhorar. Com certeza, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Cacilene. Nossa, muito esclarecedoras suas palavras, suas colocações, né? Disse para nós aí como que é o dia a dia dessa profissão que é fantástica, sem dúvida, né? Eu acho que juntamente com os comandantes, né? Toda a tripulação é o que a gente mais admira quando a gente está voando, né? Então, eu acho fantástico, muito bom mesmo. Eu quero mais uma vez agradecer você ter aceito o nosso convite. Já estamos conversando há algum tempo, né, sobre essa ideia. Acho que sim, né? né? Que bom que deu certo, né? Que bom que deu bom. certo. Gostamos demais. Renata, quer falar alguma coisa? O André não está aparecendo no microfone. Eu quero agradecer a todas e todos que participaram, né, dessa conversa, principalmente a Cacilene, né, que dividiu conosco o dia a dia, todo o seu conhecimento de longa data, né? Quero agradecer também aos professores Alex e ao André pela organização desse evento, né? E agradecer a todo mundo. Meu muito obrigado, tenham uma boa noite e cuidem-se. Cuidem-se, por favor, cuidem-se. Tchau, gente. Também quero agradecer muito, Cacilene, foi excelente, realmente, como o Alex comentou, esclareceu muito sobre a profissão, é algo que é o sonho de muitas pessoas ainda, né, e aí você trouxe aí uma boa noção sobre como funciona, e é um bom passo inicial para seguir essa carreira, né. Muito obrigado, foi excelente, e obrigado pela presença também do Alex e da Renata. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. E, ó, galera, nos encontramos. Amanhã tem live e na próxima semana, até o final do 2020/3, beleza? Obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado, Catilene. Valeu. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.